Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Aprovação de Lula sofre queda entre deputados, indica pesquisa. Mais da metade dos parlamentares acreditam que o Brasil não está em bons rumos. Deputados federais creem que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está indo na direção errada. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira 22. Segundo o estudo, 52% dos parlamentares acreditam que o Brasil não está em bons rumos, enquanto 38% acham que sim. Outros 10% não sabem ou não responderam. O estudo foi feito a partir de entrevistas presenciais com 183 deputados federais entre os dias 29 de abril e 20 de maio. Os parlamentares foram selecionados com base na divisão da Câmara dos Deputados, em regiões do país e em grupos ideológicos dos partidos. A margem de erro é de 4,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa divulgada pela Quest é a segunda feita com os deputados durante o terceiro mandato de Lula. Em agosto do ano passado, 42% acreditavam que o Brasil estava indo na direção errada, o que evidencia um crescimento da avaliação negativa em 10 pontos percentuais. Na época, 52% elogiavam os rumos tomados pelo governo, o que mostra um recuo de 14 pontos percentuais. Gustavo Garro comenta a vitória inédita na Câmara dos Deputados e afirma que esse é o começo do fim do desgoverno Lula. Assista. Parece que as coisas estão mudando aqui em Brasília. Há, na atmosfera do Congresso, uma clara e palpável percepção de que o governo vem sendo enfraquecido cada vez mais. Em parte pela atuação dos deputados e senadores da oposição, mas em grande parte também responsabilizada pela própria atuação do governo, dos seus ministros, da incompetência desse governo no Rio Grande do Sul, das falas do Lula todas as vezes que ele pega o microfone. Um exemplo disso foi a gigantesca vitória que o Brasil teve ontem. Desde que Lula voltou à cena do crime, o terrorismo do MST também voltou com força total. Muito mais enfático do que antes, até para recuperar o tempo do governo Bolsonaro, onde eles não estavam mais invadindo, porque naquele período a lei prevalecia. Então nós estamos falando aí de dezenas de invasões acontecendo todos os meses em todas as regiões do Brasil. O povo do campo, que sustenta em grande parte a economia brasileira, está com medo. A produção diminuindo, pessoas não querendo investir mais na produção agrícola, porque o MST representa um grande perigo. Ontem foi aprovada uma lei anti-MST, que basicamente proíbe membros desse grupo terrorista de receber auxílios, de poder ocupar cargos públicos, de poder fazer concurso, de até mesmo receber o título de terra. Se você participa de invasão de propriedade privada, você não tem o direito a ter uma propriedade privada. Ainda mais quando essa é concedida de forma gratuita pelo governo. O governo Lula usou toda a sua artilharia, isso chamou a atenção. Eles usaram toda a sua artilharia para tentar impedir esse projeto de lei. Tentaram fazer obstrução, tentaram comprar votos, tentaram intimidar, usaram seus líderes, falaram com líderes partidários, mas o que mais chamou a atenção é que eles não obtiveram sucesso. E como vocês sabem, o PT, a esquerda, protege o MST como um de seus principais movimentos sociais. Nós sabemos que na verdade é um grupo criminoso e terrorista. E ontem nós tivemos essa vitória. Foi aprovado por ampla maioria, mais de 300 votos favoráveis ao projeto de lei, que agora basicamente criminaliza o MST. Foi dado o início do fim do MST, algo que nunca foi conseguido. Ao longo de toda a existência do MST, há mais ou menos 40, 50 anos, nunca se chegou perto a um resultado tão contundente, tão claro, de criminalização desse grupo. E isso ontem aconteceu. O que isso mostra? É um termômetro que vai muito além apenas da vitória nesse projeto de lei, que por si só foi gigantesca, mas o enfraquecimento do governo na capacidade de modular, de mobilizar e orientar os votos dentro do Congresso. Lembra que eu falo que
À medida que a aprovação desse governo vai diminuindo, a rejeição vai aumentando, isso reverbera aqui dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso em geral. Isso faz com que aqueles deputados do centro, que são muito mais vulneráveis à opinião pública, porque eles não têm uma bandeira para que carregam, eles vão se afastando do governo. E o que nós estamos vendo é esse afastamento. Uma pesquisa que acabou de sair da Quest, por exemplo, mostra que nós temos hoje dentro da Câmara dos Deputados uma maioria que percebe que esse governo está levando o Brasil para o lado errado. Essa maioria, quando percebe que o governo está indo para o lado errado, tende a se afastar do governo porque não quer ter a sua imagem associada ao fracasso que esse governo agora está representando, né, no Brasil. Então foi muito mais que uma vitória contra o MST. É uma percepção, como eu disse, clara de que esse governo está perdendo as forças aqui dentro, que não consegue mais aprovar projetos de grande relevância e não tem mais dinheiro em caixa para sequer comprar os deputados, comprar senadores. Então, nós temos aí uma possibilidade de reversão do processo de dano, né, que esse governo tem gerado e quem sabe até mesmo já podemos contemplar a partir de agora a possibilidade desse governo não terminar mais esse mandato, que isto sim poderá salvar o nosso país. E como eu disse, às vezes esse período da esquerda no poder novamente, de Lula no poder novamente, era necessário para que aquela parcela da população que ainda acreditava neles pudessem ter uma clara lição de que jamais se deve colocar alguém da esquerda no poder, principalmente alguém do PT, porque isso seria o retorno da corrupção, da impunidade. Nós temos agora a censura, o autoritarismo e o colapso econômico. Estamos conseguindo reverter a situação. Com resiliência, com determinação, com muita fé em Deus e com as suas orações, aos poucos a gente está mudando o cenário aqui em Brasília e vamos mudar o cenário no Brasil. Obrigado, um abraço. E STF derruba inelegibilidade de José Dirceu com 3 votos a 2. É isso mesmo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por 3 votos a 2 derrubar a pena do ex-ministro José Dirceu, que havia sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de 8 anos, 10 meses e 28 dias de prisão foi imposta pela 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Para os ministros Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que votou antes de se aposentar na corte, a pena prescreveu e, por isso, deve ser extinguida. O relator Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia, no entanto, votaram a favor de manter a punição. O ministro Dias Toffoli não participou da votação. Com a decisão do Supremo, Dirceu tornou-se elegível novamente. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele admitiu considerar a possibilidade de concorrer a um cargo na Câmara dos Deputados. Jorge Serrão e Marco Antônio Costa comentam a decisão. Assista. Quem não gosta muito da Lava Jato, além do Lula e de diversos políticos do PT, é o Supremo Tribunal Federal, que na segunda turma, ontem, dia 21, terça-feira, derrubou a condenação do ex-ministro, chefe da Casa Civil, ele que tanto já falamos no programa de hoje, José Dirceu, por corrupção passiva. E o homem está todo querendo ser candidato a deputado federal e dizem por aí, quem sabe até a presidência da República, Jorge Serrão. Pois é, eu vou na turma do dizem por aí. Para mim, José Dirceu não vai ser candidato a deputado federal, não. Para mim, ele hoje é o único homem no PT com condição de ser o sucessor de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é o único cara com força suficiente para reunir, para manter ali a coalizão dentro do PT para ser alguém mais forte, tão ou mais forte que Lula. Lula hoje é fraquíssimo, mas Zé Dirceu pode ser o Zé Dirceu, pode ressurgir das cinzas. E aí a nova esperança do PT pode ser o velho Zé. Olha que coisa anacrônica, hein? Como é que a gente poderia pensar nisso, né? Alguém aos 78 anos de idade podendo estar pensando aí em voltar a ter o poder de fato. No atual governo Lula, a gente tem certeza, Zé Dirceu seria aí o ministro escondido, o ministro não declarado, o ministro oculto do governo Lula? Talvez sim, talvez não.
diria que está mais para não do que para sim. Por quê? O governo Lula, desgoverno atual, está tão desarticulado que nem o Zé Dirceu conseguiria ter tanta influência interna. Então, o que ele está vendo? Ele está fazendo a crítica interna dentro do PT. Ele quer reconquistar o poder dentro do próprio PT. Então, ele já vai apoiar a candidatura à presidência do PT do Edinho Silva, gente ligada a ele. Vai tentar manter ali naquele foro de poder do PT o Quaquá, que também é gente do José Dirceu. Mas Quaquá talvez saia, porque vem candidato à prefeitura de Maricá novamente, aí Dirceu volta a ser o Dirceu de Maricá e não o Dirceu do PT Nacional. Mas o Dirceu do PT Nacional está querendo voltar, porque é isso, é aquilo que eu já disse. É o único que pode chegar perto, imageticamente, simbolicamente, do que é Lula para o petista. O petista teria o maior prazer em apoiar José Dirceu. Vai ter gente ali que vai torcer o nariz, vai dizer que o Zé não, que o Zé participou de corrupção, de problema, como eu já ouvi muita gente falar. Mas, na hora H, vale sempre dentro do PT a união. Eles não se desunem. Eles fecham questão em torno de um candidato, em torno de um tema, de uma candidatura e vão em frente. Vão derrubar, vão detonar os adversários e inimigos. Essa é a prática do PT. Esse é o jeito do PT. Só tem que combinar com a população, o eleitor, cidadão, contribuinte. Esse está de saco cheio do PT majoritariamente. Então, pode ser que na próxima eleição presidencial, um candidato do PT, do atual desgoverno, não seja bem visto. Mas é muito provável que esse candidato seja o José Dirceu. A gente ainda tem a incógnita se Bolsonaro poderá ou não disputar a próxima eleição. Nas atuais condições, está inelegível, mas pode surgir aí a possibilidade da anistia política. Mas tudo isso ainda é campo da hipótese. E um novo candidato alternativo? Ainda não se sabe. Pode surgir aí uma candidatura da Michele Bolsonaro como alternativa? Pode. Tarcísio de Freitas, sempre lembrado? Pode. Muito embora para ele seja muito mais lucro disputar na reeleição ao governo do estado de São Paulo. Ronaldo Caiado, esse pode? Pode, também pode, até porque esse aí vai ficar de franco atirador. Não volta à reeleição no estado dele, então só resta a ele ou uma candidatura ao Senado ou a própria disputa da presidência da República, se o nome dele realmente se mostrar viável. Na próxima eleição, continuaremos com a polarização entre bolsonarismo e petismo? Provavelmente sim, mas isso dá margem para a entrada de um candidato que seja alternativa a ambos, Bolsonaro ou Lula, ou algum candidato que esses dois apoiarem? Muito difícil, muito difícil. A tendência no Brasil é de direitização, manter um centro-direita, mais direita que para centro. Ainda mais se a eleição norte-americana der Donald Trump na cabeça. Tudo indica que vai dar. Se der, provavelmente, o candidato da próxima eleição brasileira vai ser o chamado de direita. Eu insisto e sempre advirto a nossa audiência. Esse conceito direita-esquerda é uma porcaria, não serve para nada, mas a gente tem que botar aqui para situar, porque a maioria só entende assim. Mas esse negócio não explica nada. Hoje, a luta do brasileiro é por quem defende a liberdade, por quem prega a honestidade e é honesto de verdade, e por quem quer mudança de fato na estrutura de poder e na estrutura do Estado brasileiro. Esse é o cara que quer mudança no Brasil de verdade. O outro lado não quer, o outro lado quer que fique tudo do jeito como está ou como sempre esteve. Zé Dirceu é o cara que vai tentar manter a hegemonia daquela esquerda que não tem proposta, daquela esquerda que ainda sonha em fazer algum tipo de revolução ou até implantar no Brasil um regime mais no jeitinho de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, né? Noriega, e por aí vai. A gente vai escolhendo aí, a gente vai vendo as barbáries. Dirceu tem chance? Não sei, acho que não tem chance não, mas tem chance dentro do PT. Se o PT tiver um nome para encarar o futuro, para ser o próximo candidato a presidente da República, o nome, sem dúvida, é Zé Dirceu. Ele vem
ele encara esse tipo de briga. Agora, se o eleitorado vai aceitar, é preciso combinar com os russos. Os russos talvez não emplaquem ele, não. É verdade, Serrão. E a gente fala aqui da idade do José Dirceu, né? 78 anos, mas ele está aí totalmente na ativa, articulando presidência de partido, articulando quem vai ser candidato ao quê. Ele tem mandado e muito no Partido dos Trabalhadores, inclusive no Lula, que dizem que não costumam mandar nele, mas Zé Dirceu consegue. O Marco Antônio Costa fala muito que a direita precisa de alguém como o José Dirceu, né, Marcão, que possa elaborar planos bondosos, já que o Zé Dirceu elabora planos maléficos, mas que a direita precisa de alguém como o José Dirceu. E a gente vê agora o Supremo Tribunal Federal derrubando essa condenação do Dirceu. Aliás, o Supremo Tribunal Federal também com o Dias Toffoli, que anulou todas as condenações aí do Marcelo Odebrecht. A gente vê cenários aí sendo montados pela ação ou a falta dela do Supremo Tribunal Federal, né, Marcão? Então, Gui, acho muito legal isso que você trouxe agora. Nossa, tem tanta coisa para a gente destrinchar aqui, mas vamos lá. Primeiro, esse negócio da Lava Jato, da Odebrecht, quer dizer, isso daí é escárnio, tapa na cara de todo e qualquer cidadão. Confissão feita, dinheiro devolvido, carta de desculpas em todos os jornais da própria Odebrecht, enfim. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Tem a transferência dos valores de volta, maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Quando eu falo do José Dirceu, só frisar isso daqui que é importante, tá? O cara é um gênio do mal. Gênio do mal. Do mal. O cara né, aquilo lá é um capeta na forma de ser humano. Mas conversar, articular, bastidor, até uma questão hierárquica de respeito a algumas figuras, a alguns princípios, a alguns valores, a alguns lugares. Isso daí é importante para qualquer agrupamento de pessoas, para qualquer espírito gregário, né? Se eu quero ter um espírito gregário, eu preciso permitir que as pessoas se sintam parte de algo. Tá faltando isso. Para a direita, para o conservadorismo, falta trazer o sentimento. Né? Existe uma mobilização popular em torno da figura do Bolsonaro e ainda falta construir um bastidor de articulação política, falta amadurecer essa questão da relação dos políticos com a base, falta entrar na seara cultural com todas as forças. Mas, enfim, isso daí eu tenho falado também todos os dias. Eu gostei da análise do Dantas e eu queria só trazer aqui alguns pontos que eu achei que são interessantes. Críticas. Eu critico duramente o silêncio ensurdecedor de pessoas como os governadores, todos eles, tá? Zema, Jorginho, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, todo mundo que se diz de direita, mas que no fundo defende só liberalismo econômico. Você fala, pô, Marcos, está querendo afastar os liberais? Não, eu não quero afastar liberal nenhum. Eu só estou fazendo um alerta para os liberais que eles são marmita de comunista. Liberal é marmita de comunista. O Olavo de Carvalho falava camisinha. Pode ser também. Pode ser camisinha. Marmita, camisinha. Depende, às vezes, do contexto. Às vezes ele é devorado, às vezes ele é usado só como uma camisinha mesmo. E por que eu falo isso? Porque é duro, viu, Dantas? Pô, pauta de arma. Moro é contra. Questão da militância neomarxista LGBT. Ninguém sabe. Ele não fala. Traiu o Bolsonaro. Pô, peraí. Strike 1, né? Pá, strike 1. Se silencia no meio da pior ditadura que a gente já enfrentou na história do nosso país. Tem um maníaco
presidindo o Supremo, tem outros maníacos ao lado dele no Supremo Tribunal Federal. Faz que não é André Mendonça, né? É a esfinge, paga de esfinge. Finge que não é com ele. Nem uma nota de rodapé, nem um tweet. E quando tuita, é para elogiar. Quando fala, é para elogiar. Quando se manifesta na sabatina, é para lamber o lóbulo esquerdo do Flávio Dino. Eu perdi a conta aqui dos strikes já. Aí eu, que sou um comunicador, que não tem articulação política nenhuma, critico a postura indecente do cara, que se diz de direita. O cara pediu voto para muita gente, sinalizando que ele era esse símbolo. Que não é. A mesma coisa está acontecendo com um cara que eu considero, que eu gosto dele, pessoalmente, o Jorge Seife. E aí? O Jorge Seife vai ficar segurando a onda porque ele estava batendo duro. Aí pegaram o cara pelo pescoço, falaram, aqui, ó, a gente tem poder para tirar o teu mandato. Aí o Jorge Seife ele tem que enfrentar essa decisão, que é uma decisão pessoal. Nenhum assessor sabe o que é estar nessa situação. Nenhum conselheiro de partido sabe o que é estar nessa situação. Que é o seguinte, Seife, você vai se anular enquanto senador? Ou você vai arriscar falar e ter o seu mandato cassado? Aí para onde que vocês acham que vai o incentivo, né? Ele vai sempre pensar, pô, não, depois eu recupero. Depois eu dou um jeito. Marcos Pontes falou uma vez da ditadura do judiciário. E eu encho o saco desse cara até hoje. Tereza Cristina tá viajando com o ministro do Supremo. Gostoso, viagem gostosa para Madrid. Gostosa. Durante as viagens, os ministros falam 1 milhão de vezes mais que a Tereza Cristina, que é uma parlamentar. Não, só alguma coisa dessa direita tem que estar azeitada e organizada. Pelo menos nós temos o agro. Não. O agro está com o centrão. Não tem nada, nada entre nós e a sanha ditatorial do Supremo e do TSE. Os generais que foram colocados, os coronéis que foram colocados, não cumprem o seu papel, não exercem a sua função. Por isso que eu aplaudo efusivamente os corajosos. Efusivamente eu pego Nicolas, Eduardo Bolsonaro, Magno Malta, o Seife quando falava. A gente tem que aplaudir. Gustavo Gayer, Bia Kicis. Porque, senão, né? Se é aquele papo de não, eu sou de direita, mas só liberdade econômica. Eu acho que essa pessoa ainda está na adolescência. Se ela não consegue ver que o mundo ocidental está sendo destruído e a destruição vem pela erosão dos valores e dos princípios que a gente defende, diuturnamente, então a gente tem um problema sério aqui. Sério. Presume-se que o cara é o aliado. Nunca fez nada. Nada para ninguém. Como é que eu posso presumir que o cara é meu aliado se quando eu critico ele, a primeira coisa que ele fala é: você está dividindo a direita? Que direita é essa? O que o Moro fez pelos presos do 8 de janeiro? É que nem o Mourão. Estamos mal. A gente está muito mal. Só tem incapaz, incompetente e eunuco. Por isso que eu tiro o chapéu para as pessoas de coragem. No meio da guerra, está explodindo bomba, estão atirando nos nossos aliados, no povo, em jornalista. Eu não consigo entender qual é a fibra moral ou o cálculo mental que um cara desses faz para pensar em autopreservação de um mandato que nunca foi do povo. Que nunca foi do povo, que nunca foi exercido em prol do povo. Por isso que eu ainda defendo que, sim, é imprescindível a gente ter essa visão holística de análise, de integração, a gente tem que se fortalecer.
Mas a gente não pode aplaudir a covardia, nem ostentar como um grande mérito de um xadrez que de 4D não tem nada. É xadrez de 4. E o Moro está jogando esse xadrez muito bem. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.